E no digital, tem a cultura do high ticket. Real. E a gente foi ao contrário disso. O nosso público é 90% da população brasileira, que são aqueles caras que ganham até R$ 3.000 por mês. É com esse cara que eu quero trabalhar. Então, o nosso produto mais caro, ele custa R$ 34,90. E a gente prova diariamente para todo mundo que é possível. Sim. Hoje a gente faz cerca de 16 mil vendas por mês, sabe? Então, assim, esse cara, ele tem que ser bem atendido. Não é porque ele tá comprando um produto barato, nem nada disso. Mas o nosso suporte, ele tem que ser acolhedor. Porque, por exemplo, ontem mesmo, eu acho que a gente falei, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um rapaz falando, posso te fazer algumas perguntas sobre o curso? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, eu tenho 26 anos, mas eu não terminei o ensino fundamental. E é o meu sonho ser perito. Eu posso fazer o curso de vocês? Então, assim, é uma pessoa que provavelmente ela não teve condições e ela vê ali uma oportunidade de conhecer algo novo, sabe? Então, você tem que acolher essa pessoa. Porque quando a gente fala em trabalhar com low ticket, que é realmente low ticket, né? Tipo, R$97, é R$25, é um outro público que vem. E é um público que precisa ser bem tratado, porque eles já são muito maltratados por aí, sabe? Na vida. Já se encarregou. Sim. Então, inclusive, tem muita gente que a gente nem incentiva a comprar nossos produtos. Que nem eu não posso virar pra um cara desse e falar assim, não, você vai conseguir ser perito com esse curso, compra. Não, cara, isso não é verdade. Entendeu? Então, eu falei pra ele, olha, assiste, vê se você gosta, acompanha o professor, segue as dicas do professor, estuda que você vai conseguir ser perito, mas não compra agora. Porque agora não vai te servir. Então, você precisa ser muito honesto, né? Inclusive, é um dos valores da empresa. É a transparência. Então, a gente precisa ser transparente tanto com o cliente quanto com os colaboradores. E aí, como é que vocês estão? Eu tô tão feliz de estar de volta. Bem-vindos a mais um episódio do Eduscast. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e vou acompanhá-los nesse episódio. E você já deve ter percebido que a gente tá de cara nova, num canal todo perfeitinho pra nós, com playlists. A gente tá trazendo uma galera muito bacana pra cá. E a gente tá tendo o prazer de receber no episódio de hoje esses dois que, cara, eles revolucionaram o mercado de educação, eu posso dizer. Porque criaram a nova classe, um novo meio. Tô com o Anderson Silva, que não é lutador. É quase. Mas quase tá lá, porque Bom, ele é do tipo que acorda às 5 horas da manhã pra ir pra academia, então eu já sou fã. E tô com a Aline Soares, que é diretora do Centro Educacional 7 de Setembro. Gente, sejam bem-vindos. Eu tô muito feliz de receber vocês aqui. Muito obrigada pelo convite, Gabi. Muito obrigado, é um Bem prazer. feliz. Eu já queria voltar lá do começo, queria que vocês se apresentassem, porque eu sei que são fisioterapeutas. Só que a Aline grita aos 4 ventos que é fisioterapeuta. O Anderson já é meio receoso. Então eu queria entender o começo da jornada, da carreira de vocês aí, antes de chegar no centro educacional. Tá, é que eu estudei muito, né? Então eu tenho 4 anos de fisioterapia, eu tenho que falar, eu sou formada, eu me formei. Começa aí, então fala. Tá, antes de tudo, nós somos irmãos, então a gente cresceu na mesma casa, veio da mesma família, saiu do mesmo buraco. E eu nunca tive vontade de fazer o que eu faço hoje. Nunca imaginei fazer o que eu faço hoje. Eu gosto muito da fisioterapia, eu amo a fisioterapia. Talvez seja por isso que eu falo, né, que eu sou fisioterapeuta. Defendo bastante a profissão. Só que eu nunca atuei. Então eu saí direto da faculdade. Foi quando a filha dele nasceu. Então ele já tinha a empresa, depois ele fala mais. A filha dele nasceu, ele me ligou do hospital falando, então, preciso entregar uns negócios lá pros alunos. Você consegue? Nunca tinha feito nada. Eu falei, não, bora, né? Vamos, precisa fazer, vamos. E aí eu fui e desde então nunca mais saí. Então eu tinha acabado de me formar, eu tava na pós-graduação, eu ia tirar meu crefito. Aí foi quando estourou a pandemia, todo mundo em casa, não deu pra tirar. E nunca mais tirei, nunca fui atrás, nunca peguei diploma. Mas eu sou formada. Eu sei que eu sou formada. Cumpri os anos, tá ótimo. Sou formada, mas nunca fui atrás. E desde 2020, isso? Foi quando a Liz nasceu, né? 2020, é. E desde 2020 eu estou no SES e nunca mais saí. Tô lá desde então. E vocês pegaram a época boa, a pandemiazinha, 2020. E a sua chegada, imagino que deve ter sido uma aventura. Na verdade foi assim. Eu precisava pagar minha pós-graduação, né? Então eu sempre estudei com bolsa. Nossos pais não tinham condição de pagar a faculdade pra gente. Então eu sempre estudei com bolsa. E aí eu precisava pagar a minha pós-graduação. E eu falei pra ele, olha, você precisa de professor.
né? E tá difícil achar professor. Se você pagar a minha pós 2 meses, a cada 2 meses eu gravo um curso pra você. E foi isso que ele fez. Então, eu lembro que o primeiro curso que eu gravei foi biomecânica. E aí, ele fez, acho que de propósito, ele transferiu 8 mil reais pra minha conta numa paulada que dava o ano inteiro da minha pós-graduação. Eu fiquei, meu Deus, Eu nunca queria fiz gravar um dinheiro. curso por mês, sei lá, pra pagar a pós. E ela gravou um curso e eu paguei a pós dela à vista. Porque Inteiro. eu dividi os lucros com ela, né? E aí foi o curso inteiro. Eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo nessa pós-graduação? Tá negócio ali. Né? E aí, desde então, eu saí porque eu gostava de dar aula. E eu gostava de gravar. Gravei o curso, gostei. Ele me pagou esse dinheiro. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. E eu falei, meu, é isso, né? Tranquei a pós, nunca mais voltei. Aí foi quando estourou a pandemia também. Então, já tava EAD. Eu falei, não vou fazer mais. E aí, a gente já seguiu nesse rumo, né? Foi o único curso que eu gravei, porque depois eu comecei a entrar em contato com os professores pra chamar eles, porque precisava de alguém pra fazer isso. Mas a gente sempre foi um dia após o outro, né? Não tem muito plano. O que a gente vai fazer hoje? Não é nem amanhã, é o que a gente vai fazer hoje? O que dá pra fazer hoje? Então vamos fazer. Deu pra fazer? Beleza. Aí depois a gente pensa no plano, depois a gente monta. Da hora. E a construção do SES foi basicamente assim? Tipo, vou fazer um negócio revolucionário hoje. Não, cara, veio de um momento de crise. Foi um dos piores momentos da minha vida e da minha esposa, da Jéssica. Então, assim, a Jéssica, ela fundou o SES junto comigo. Ela não tá aqui hoje porque hoje a função principal dela é tomar conta dos nossos tesouros. A dona Alice e a dona Eva. E graças a Deus a gente pode fazer isso hoje. Mas foi paulada. Eu conheci a Jéssica na faculdade de fisioterapia. Nós começamos a namorar no segundo semestre de faculdade. E aí, eu entrei na fisioterapia, não sei nem porquê. Ela falou que entrou porque era apaixonada e tal. Eu entrei porque me falaram que tinha que fazer uma faculdade. E você tinha que conhecer a Jéssica. Isso, foi pra conhecer a Jéssica. Mas era assim, eu tinha que fazer uma faculdade. A patroa da minha mãe na época, minha mãe era babá. A patroa dela era fisioterapeuta. E ela tinha grana. E eu queria ganhar dinheiro. Eu falei, mano, fisioterapia é uma boa profissão. Então eu não vou fazer faculdade disso daí. Aí entrei na faculdade. Pois bem, conheci a Jéssica e tal. E a Jéssica se formou antes de mim, porque eu fiquei com dependência, que eu nunca fui um bom aluno. E a Jéssica se formou e entrou no mestrado. E eu, nossa, mestrado? Nunca nem tinha escutado falar direito sobre isso. E ela se formou na faculdade e foi direto pro mestrado. Falei, caraca, meu, mas pra que serve mestrado? Mestrado serve pra dar aula em faculdade. E quanto que ganha um professor de faculdade, universitário? Na época, ganha uns 10 mil reais por mês. Eu quero isso pra minha vida? Aí tá, me formei com um DP lá do meu jeito e tal. Procurei um professor, foi o Luiz Vicente, sou grato a ele muito por isso até hoje. Me deu essa oportunidade. Entrei pro mestrado, um péssimo aluno, consegui chegar no mestrado. Aí eu fiz mestrado, junto com o mestrado eu fiz uma pós-graduação. E quando eu estava no meu primeiro ano de mestrado, me convidaram para dar aula. Nisso a Jéssica já estava como professora da universidade e eu entrei como professor da universidade. Falei, mano, nossa, a nossa vida tá perfeita. Nossa, demais, os dois. Perfeita, ganhando um salário da hora. Financiamos o carro, mudamos para Atibaia, uma casona da hora. Tá. Aí deu quase um ano de casado, a Jéssica surtou. Falou, amor, eu não tô conseguindo, porque a rotina era muito puxada. Você ganha bem, mas você trabalha muito. É assim que funciona a vida. A rotina tava muito puxada, ela dava aula de manhã, dava aula à noite, tal. Eu falei, não, de boa, pede demissão e eu seguro com o meu salário. Com o meu salário a gente consegue pagar as contas, tudo. Pois bem, ela pediu demissão. E aí, 2 meses depois, teve um corte na universidade. Mandaram embora 200 professores numa tacada só. Só chegou o e-mail lá, tá demitido. Meu Aí Deus do céu. Agora tá nós dois com uma mão na frente e outra atrás. Mas calma, né? A gente tem mestrado, a gente vai conseguir emprego. E eu não só tinha mestrado, eu já estava fazendo doutorado. Saí batendo de porta em porta, fui em todas as faculdades se imaginar, ali em torno de São Paulo, Atibaia, Bragança. Nada. Nenhuma abriam as portas. Aí eu consegui a bolsa do doutorado, na época era R$2.200 por mês, e foi isso que manteve a gente. E nesse meio tempo, como a gente não estava conseguindo emprego, e estava muito difícil, já tinha perdido o carro pro banco, já tinha mudado para uma casa mais modesta, já a nossa vida estava de ponta cabeça. E na minha cabeça estava, eu tirei a Jéssica de dentro da casa dela, que ela sempre teve tudo,
pra ficar comendo macarrão com molho aqui comigo, porque a gente não tem dinheiro pra comprar outra coisa, sabe? E aquele negócio... A minha mãe, toda vez que ela encontrava comigo, ela falava, Anderson, você estudou tanto, por que você não vai arrumar um emprego? Vocês ficam aí, sabe? E a gente ralando, tentando montar alguma coisa, porque na nossa cabeça foi bem meio de 2017, 2018, assim. Foi quando o Érico tava ganhando uma força muito grande, né? E começou a aparecer esse negócio pra gente. Aí, na nossa cabeça tava, pô, tem uns alunos que gostam da gente ainda, né? E se a gente começar a fazer um conteúdo pra esses caras? E foi assim, do quarto da nossa casa, a Jéssica gravou um curso, eu gravei outro curso. Aí foi rodando, só que não dava retorno ainda. E a gente vivia da bolsa. Aí começou a rodar, com mais ou menos 1 ano e meio, dando muito murro em ponta de faca, acertamos no alvo. Pá, eu lembro, a gente fez 20 mil reais em uma semana. Caramba. Nunca tinha feito isso na vida. Eu falei, cara, aprendemos a fazer? A gente aprendeu a fazer. Vamos continuar e vamos escalar esse negócio. Vamos colocar mais conteúdo aí dentro. E foi assim. Aí veio a Aline, depois veio outro professor, e outro professor, e outro professor. Hoje já passaram mais de 80 professores pelo SES, então eles gravam curso pra gente, a gente compra o curso deles, a gente paga uma hora-aula maior que uma hora-aula de faculdade, então hoje eles ganham lá uma hora-aula R$120 a hora com a gente, e o conteúdo é nosso. E a gente disponibiliza isso do jeito que a gente quer, e foi escalando, e foi aumentando. Comecei com dentro do nosso quarto, depois aluguei uma sala comercial, depois aluguei outra sala, chegamos a 4 salas, com o nosso time, fui contratando gente, o time foi crescendo e tal. E hoje a gente tem um prédio de 4 andares em Atibaia, quase 30 colaboradores, e virou uma empresa mesmo. Tanto que no começo, começou pelo rosto da Jéssica. A empresa tinha um rosto. Só que lá no começo a gente percebeu, pô, isso já tá sobrecarregando a Jéssica de novo. E limita muito, né, o crescimento da marca, porque é uma pessoa. E aí, como que foi esse processo de vocês desvincularem a imagem da Jéssica com o negócio? Cara, a gente não pensou muito nisso, né? A gente só sabia que, pô, não dá pra manter o nome da Jéssica. Tá, o que a gente vai fazer? Abre outro Instagram, coloca um logo e começa a divulgar por ele. É porque até a Jéssica, ela é muito boa dando aula, só que ela tem um conhecimento específico em uma área. E a gente queria atingir várias áreas. Escalar. Né? A gente não queria só ficar dentro da começou por fisioterapia. né? E aí a gente precisava de outros professores. Só que ela já tinha um favoritismo, então os alunos já gostavam dela. Né? E a gente falou, não pode, porque a gente precisa crescer, precisa ter vários professores, precisa ter mais cursos. Mesmo a gente gravando pouco curso naquela época, né? E aí foi isso. A Jéssica tinha o Instagram dela, tinha o quê? 80 mil pessoas? Tava. 80 mil seguidores. Muito engajado, porque era bem começo no Instagram, né? Então era fácil você ter uma comunidade engajada. E a gente falou, vamos abrir um da equipe. A equipe do SES, e é isso. E aí a gente abriu o Instagram e começou a rodar por ele. E aí foi indo aos poucos e trazendo novos professores, né? Então, e ainda assim, hoje, não é vinculada a cara de um professor com o SES. Porque é um time muito grande, então são 80 professores. Então você que é da Físio, você assiste aula com 20 professores diferentes, não é um professor só. Então foi bem aos poucos, né? A gente não pensou muito, vamos tirar o rosto dela. Não. Vamos abrir o Instagram. O que a gente sabia é que o pessoal gostava muito do nosso time de atendimento, do nosso suporte. E o Instagram começou como equipe mais 7, que era a equipe do SES. E aí começou a crescer, a gente, não é Instagram da equipe, é Instagram da empresa. Mais ou menos foi desse jeito, sabe? E isso foi uma decisão muito boa para a empresa. Porque hoje, por exemplo, se acontece alguma coisa comigo, Deus me livre, a empresa continua rodando. Ela não depende do Anderson falando, arrasta pra cima. A empresa continua rodando do mesmo jeito. Já batemos 1 milhão de seguidores, né? Semana passada. Assim, já rodou, sei lá, 10 milhões de alunos pela plataforma. E a gente começou antes da pandemia. Então o SES começou a bombar mesmo, final de 2018. E aí foi um oceano azul. Era um oceano azul, só tinha gente fazendo. Na pandemia, a galera queria muito, e o ócio possibilitou, que tinha muita gente que estava ociosa, infelizmente.
E aí tinha gente que podia estar ociosa, mas o ócio tornou as pessoas muito mais, tipo, não, preciso aprender alguma coisa. E precisa ser online, precisa ser daqui, da segurança da minha casa, cercada da minha família Sim. e tudo mais. Sim. Tanto que o primeiro grande sucesso, assim, foi um evento. A gente fez um congresso, acho que foi o primeiro congresso online. Congresso online. Então, porque ninguém fazia. Principalmente na área da saúde. É. Você pegar 2018, 2019, cara, não tinha fisioterapeuta gravando, não tinha médico gravando. Se tinha, era muito, muito, muito pouco. Então, assim, era um oceano azul mesmo. E aí, quando entrou a pandemia, todo mundo começou. Eles Os precisavam ganhar nossos dinheiro. colegas da faculdade começaram a gravar também. E aí veio mais um desafio. Nós precisamos nos diferenciar. Nossa, sim. E como que, tipo, vocês criaram uma estratégia para essa diferenciação ou as coisas foram acontecendo? Veio, por exemplo, um aplicativo. Ai, A gente criou um aplicativo. Então, pô, esses caras não vão ter esse engajamento que a gente tem. Ali a gente já tinha mais recurso, então eu já tinha um time, eu já tinha gestor de tráfego, eu já tinha dinheiro para colocar. E essas pessoas que estavam começando, elas estavam se aventurando. tava engatinhando ainda. Tá todo mundo gravando, vou Bem, você gravar. demorou um ano e meio pra... E, cara, é muito foda que você não desistiu. Porque tem gente que testa, tipo, vou fazer um lançamentozinho. E a gente tem que concordar que o Érico é pai de nós todos. Porque todo mundo fez forma de ele é muito lançamento, vou foda, fazer o Érico é. 6 em 7 e tal. E aí tem gente que tenta, experimenta, mas, tipo, não leva um ano tentando. E não chega nesse potencial. Não, o primeiro 6 em 7 eu acho que veio com mais de 2 anos. Então, cara, e a galera, tipo, não, eu vou começar, eu vou fazer, tem um talento. E aí você que tá em casa, que tem um talento. Não, quero monetizar esse talento porque eu sou muito boa no que eu faço. Faz. Às vezes não vai ser perfeito, o resultado não vai vir no primeiro mês, na primeira semana que você tá tentando. Você não vai atrair, sei lá, 1 milhão de pessoas nos 3 dias de CPL, se você for fazer CPL. Mas tenta, vai, faz. Preciso de dica, preciso de inspiração. O Instagram do SES tá aqui embaixo também. E se você quer se aprimorar e fazer outros cursos, lá no Instagram, porque eu já fui stalkear eles, óbvio, tem o app. E aí vocês vão conseguir fazer cursos pra aprimorar. Eu tenho um talento muito bom, mas eu não sou tão especialista. Se joga. Conhecimento nunca é demais e é importante você ter segurança e confiança no que você tá fazendo também, se você for trabalhar com educação e for criar um produto no digital, tá? E eu acho que um ótimo indicativo pra saber se você tá se dando bem é você sentir vergonha do que você fez na semana passada. Assim, você olha e fala, A gente sempre fala sobre isso. meu Deus, que vergonha. Como eu tive coragem de postar isso, sabe? Então, nossos primeiros vídeos, a gente não tem coragem de O assistir. primeiro porque congresso que a gente fez, cara, Foi esse que eu falei muito que ruim. vendeu 20 mil reais em uma semana. Meu, era assim, absurdo. Absurdo, absurdo. Os professores, na casa deles, Aquele áudio chiado. no celular, sem tripé, juro por Deus. Na parede branca aqui, não tinha um slide, não tinha uma lousa, não tinha nada. Era o cara falando por 20 minutos, 30 minutos, alguma coisa que ele dominava. E- Era desse jeito. E os alunos ovacionavam, porque não tinha nada naquela época. Sim, e o conteúdo muito bom. Não, e assim, eu já joguei no primeiro congresso. Primeira aula do lançamento, Não, um no monte primeiro de gente. congresso, eu já mandei, tipo, maior congresso online de fisioterapia internacional da América Latina. Pá. Era o único, então era o maior. E acabou sendo. Porque deve ter tido, sei lá, 30, 40 mil inscritos. Caramba. Foi absurdo. Foi absurdo. Absurdo. E foi muito amador. Você lembra a primeira aula que ele editava as aulas? Era uma aula da Jéssica. Então ele deixou um palavrão. A Jéssica mandou um palavrão no meio da aula, De quase 9 meses. estourando. Sem respirar direito, dando a aula lá e tal. Aí ela solta um PQP, sabe? E eu esqueci de cortar, que era eu que editava as aulas. Aí os alunos tudo comentando depois lá. Começou. Já tem engajamento. Nossa, o editor deixou na sacanagem, não sei o quê. Mas eu acho que é isso, você sentir vergonha do que você faz, porque significa que você tá evoluindo, né? Exatamente. Significa que você tá crescendo. E a gente vive numa era que as pessoas, elas só começam se estiver tudo perfeito. Não, sim, eu preciso ter um carrão, ou pelo menos se o carro por fora não for bonito, o painel tem que ser legal, porque eu tenho que postar o meu stories com o meu Rolex lá, com uma frase motivacional, indo pra academia às 5 horas da manhã. Tem, tipo,
no digital tem muito disso posado. Quem vende, tipo, o digital para quem tá no digital, tem essa questão, tipo, não, eu preciso ter tudo do bom e do melhor. E tá tudo bem, a gente super concorda com a prosperidade aqui, e é um mercado muito próspero. Se a gente for comparar o nosso mercado no digital com o mercado no tradicional, a gente Não, as salta margens muito mais são rápido, as margens são melhores. Então a gente tem que concordar que a vida é próspera no digital, mas não é só isso. Tem os perrengues e aí nem todo mundo compartilha, sabe? Tipo, o antes e depois mesmo de áudio chiado, coisas assim. Eu vou te falar que, por exemplo, a gente tava conversando aqui antes, eu falei, hoje eu fui 5h30 da manhã pra academia, tava 1 grau, mal frio e tal. Só que, cara, se eu não tivesse a condição que eu tenho hoje, eu tô falando aqui, preto no branco, que eu não iria pra academia. Eu não iria. Porque eu sou um tipo de cara que, pra eu poder fazer algo pra mim, eu preciso estar bem. Assim, quando eu falo estar bem, é o meu financeiro. As minhas contas estão pagas. Porque eu não conseguiria levar uma rotina de treino como eu levo hoje se as minhas contas estivessem apertadas. Igual a galera fala, você tem que acordar cedo, não sei o que, papapá. Não, comigo eu iria acordar cedo pra ir trabalhar. Exato. Eu não ia acordar cedo pra ir pra academia. Eu tenho Pra certeza estudar, que pra fazer alguma muita gente coisa. assistindo a gente acordou super cedo, sei lá, pegou 3 horas de metrô aí pra chegar no Acordou no trabalho. mesmo horário que eu, pegou 1 grau também. Só que eu tava na academia, usufruindo e aproveitando, e a pessoa tava pegando um ônibus. Entende? Então, assim, às vezes o cara acorda 5h30 da manhã pra pegar um ônibus. Aí ele vê o cara falando na internet que tem que acordar 4h30 da manhã. Pô, cara, você já tem uma rotina super puxada, sabe? Se dedica no trabalho, se dedica no estudo. Busca melhorar a sua vida para que você consiga, né, melhorar a qualidade de vida, aumentar o tempo livre que você tem, e aí você começa a dar prioridade para outras coisas, porque não adianta a gente, eu vou pra academia, vou tomar banho gelado, vou fazer, né, vou ler. É que eu acho que as pessoas, elas esquecem que elas também começaram. Então, E quando elas começaram, elas não estavam assim. Então eu aposto que quando ela começou, ela não tomava banho gelado, ela não acordava cedo. Não foi isso que fez ela crescer, foi o trabalho. Não é um banho que faz você crescer, é o trabalho. E só que a fase de vida que elas estão, elas parece que esquece mesmo, vai passando, você se distancia, né, do que você viveu. Você não sabe o que é mais pegar um transporte público 1 grau, 4 horas da manhã. E se esquece, é fácil de esquecer, né? Você se acostuma a acordar mais tarde. Nossa. Entendeu? Então, às vezes, é uma realidade que tá tão longe deles que quando eles vão passar isso pras pessoas, eles não conseguem aproximar. Então, o cara que tá assistindo, que nem o Matheus falou, nossa, eu já acordo 4 horas da manhã porque eu tenho que ir pra faculdade, depois eu tenho que trabalhar, e depois... Ele não consegue... Aquilo não entra na cabeça dele. É por isso que tem gente que odeia tanto o pessoal do digital. Sim, Né? Os é coachings inaplicável. do digital. Beleza, precisa ter disciplina, mas, cara, é inaplicável. Uhum. É Você inaplicável. dorme, tipo, meia hora e não, você tem que estar novo. Enquanto eles dormem, você trabalha. Porque assim, pra mim é fácil eu acordar às 5h30 da manhã, porque eu posso sair daqui, sei lá, 2 horas da tarde eu tô na minha casa, meu time tá trabalhando, a empresa tá rodando, tô fazendo venda, meu celular tá pitando, eu posso tirar um cochilo das 3 às 5 e descansar, e no dia seguinte eu acordo 5 horas da manhã de novo, e beleza pra mim. Mas agora, você que tem uma rotina apertada, pô, quando eu morava em São Paulo, a minha rotina, fazia mestrado e pós-graduação ao mesmo tempo. Caramba. E trabalhava. A minha rotina era 5 horas da manhã acordado, chegava em casa meia-noite, 1 hora da manhã. Era 4 horas de sono. E foi isso por muitos anos. Então, assim, que hora eu vou pra academia? Eu pesava 50 quilos. Os meus dentes eram todos quebrados, porque eu era desnutrido. Eu casei, eu falo pra minha esposa até hoje, eu falo, amor da minha vida. Ela investiu na planta. O que você viu? Não que esteja muito melhor hoje, mas, assim, você pegar o Anderson em 2020, o Anderson, né, 2017, o Anderson hoje, é outra pessoa. Ela viu o potencial. É outra pessoa. Cara, eu na faculdade pra conhecer ela, Foi só cara. pra isso, foi Deus. Deus tinha alguém orando por mim e Deus falou, tá, vai, menino. de Deus, mas tipo, vem lá. vamos juntar aqui, porque eles vão criar coisas grandiosas e tal. E uma coisa que é grandioso no trabalho de vocês é o atendimento, né? O suporte de vocês com os alunos ou com a galera que acessa tem um diferencial de ser próximo. Vocês construíram isso numa dor que vocês tinham nas vidas acadêmicas, assim, de tipo, olha, não precisa ter esse cuidado mesmo quando a gente toca com os alunos, porque a gente tá transformando a vida deles, ou foi genuíno? É que assim, tudo o que fazem e falam por aí, quase tudo, a gente tem uma cultura de fazer o contrário.
Então, por exemplo, falam assim, ter filho é ruim, vamos ter filho. CLT é ruim. Não, então vamos trabalhar certinho mesmo pra ver. Né? O que eu posso escolher com isso? Porque tem funcionário meu que entrou há 1 ano na empresa e o salário já dobrou. E tem funcionário que tá lá há 3 anos e continua fazendo a mesma coisa. Então, assim, a CLT é ruim pra quem? Ter filho é ruim pra quem? Sabe? E no digital, tem a cultura do high ticket. Real. E a gente foi ao contrário disso. O nosso público é 90% da população brasileira, que são aqueles caras que ganham até 3 mil reais por mês. É com esse cara que eu quero trabalhar. Então, o nosso produto mais caro, ele custa R$ 34,90. E a gente prova diariamente para todo mundo que é possível. Sim. Hoje a gente faz cerca de 16 mil vendas por mês, sabe? Então, assim, esse cara, ele tem que ser bem atendido. Não é porque ele tá comprando um produto barato, nem nada disso. Mas o nosso suporte, ele tem que ser acolhedor, Sim. não é? Tanto que a gente trocou hoje a inteligência artificial. Só que ela foi treinada A ser acolhedora. por muito tempo a ser acolhedora. É a Eva, que é o nome da minha filha. E a gente cuida dessa galera. Pra você ter ideia, tem índio que faz os nossos cursos. Índio. Tem gente de umas cidadezinhas aí, sei lá, que tem 2 mil habitantes. O cara manda e fala, nossa, fiz um curso aí de vocês Fora de massagem. do Brasil também. Fiz um curso de massagem de vocês aí, comprei o certificado, abri um espaço aqui e tô trabalhando, tô ganhando dinheiro. Ai, que incrível. O cara fez um curso, gastou R$ 25 e tá ganhando dinheiro com o conhecimento que ele adquiriu no nosso curso. Os conselhos regionais, fisioterapia, biomedicina, enfermagem, eles batem na nossa porta direto. Porque os profissionais que vendem os cursos denunciam a nossa empresa. Uhum. Tipo, eu vendo um curso de... Um exemplo aí de curso de fisioterapia, sei lá, ortopedia. E eu... R$ 25 o curso. Ou R$ 34,90 dentro da nova classe. E o cara tá vendendo o mesmo curso que eu, mesma qualidade, de tudo, por R$ 800, R$ 1.000. Aí esse cara denuncia. Aí o conselho vem. Eu falo, não tem nada de errado aqui, ó. Mesma coisa que ele faz lá, eu faço aqui, só que o meu é mais barato. É. E não pega nada. Mas direto, eu tenho que comparecer em reunião com o presidente de conselho, explicar o que tá acontecendo e tal, porque eles Sim. encasquetam, denunciam a gente. Porque, por exemplo, ontem mesmo, eu acho que a gente falei, ontem mesmo eu recebi uma mensagem de um rapaz falando, posso te fazer algumas perguntas sobre o curso? Eu falei, pode. Aí ele falou assim, eu tenho 26 anos, mas eu não terminei o ensino fundamental. E é o meu sonho ser perito. Eu posso fazer o curso de vocês? Então, assim, é uma pessoa que provavelmente ela não teve condições e ela vê ali uma oportunidade de conhecer algo novo, sabe? Então, você tem que acolher essa pessoa. Porque quando a gente fala em trabalhar com low ticket, que é realmente low ticket, né? Tipo, R$97, é R$25, é um outro público que vem. E é um público que precisa ser bem tratado, porque eles já são muito maltratados por aí, sabe? Na A vida. já se encarregou. Sim. Sim, então, inclusive, tem muita gente que a gente nem incentiva a comprar nossos produtos. Que nem eu não posso virar pra um cara desse e falar assim, não, você vai conseguir ser perito com esse curso, compra. Não, cara, isso não é verdade. Entendeu? Então, eu falei pra ele, olha, assiste, vê se você gosta, acompanha o professor, segue as dicas do professor, estuda que você vai conseguir ser perito, mas não compra agora, porque agora não vai te servir. Então, você precisa ser muito honesto, né? Inclusive, é um dos valores da empresa, é a transparência. Então, a gente precisa ser transparente tanto com o cliente quanto com os colaboradores. Então, eu acho que a parte do suporte que a gente mais pega é isso. Tem muita mãe atípica que, cara, imagina a rotina de uma mãe atípica. É loucura. Completamente diferente. A gente não consegue imaginar o que é uma mãe A atípica. gente fez um congresso de autismo que, nossa, Lotou. O meu irmão, ele é autista, né? Ele é mais velho que eu sou a caçulinha lá de... Aí o meu irmão, ele já pra casar, eles vieram gêmeos, e aí um dos gêmeos é autista nível 4. A minha mãe sofreu muito, assim, em relação a construir uma carreira, e graças a Deus ela tem o dom da costura, minha mãe é incrível costurando. E aí ela foi uma mãe atípica que ela prezou muito pela educação. Então os filhos dela tiveram acesso, e uma régua muito rígida, porque a minha mãe, ela exigia isso, porque ela não pôde, ela não tinha tempo. Ela tinha um filho que dependia dela o tempo inteiro. Meu irmão foi andar com 7 anos de e idade. ninguém falava sobre isso há 20 anos Falava, atrás. Porque naquela época, ainda mais o meu irmão, né, que ele era nível 4 de suporte. Naquela época,
E aí, rasgo aqui, não vamos fazer um corte e tirar fora de contexto. Mas as pessoas com neurodivergências eram divididas entre malucos e não malucos. Quem tinha capacidade laboral e era excêntrica era uma pessoa diferente, mas tinha capacidade laboral. O meu irmão nunca teve. Então a minha mãe ficou em casa o tempo inteiro. E aí, tudo que ela aprendeu foi através da internet. E agora, a minha mãe, ela fica no TikTok, ela fica no YouTube. E ela é uma senhorinha super... Capaz que ela Ai, pode ser é, pode... congresso, hein? Pode ser que ela participou Capaz dos que ela nossos pode- cursos. Mas não teve essa possibilidade de ter um... Ai, ela... Não consigo dizer que ela estudou, sabe? Talvez ela tenha finalizado o ensino fundamental, porque naquela época as crianças abandonavam mesmo a escola para ajudar os pais, e eles eram no contexto muito assim, do sítio lá. Então, imagina hoje em dia, todo mundo tendo acesso à educação, e essas mulheres que poderiam ter acesso, não têm por conta do tempo, ou porque não pode sair de casa. Sim, e por causa do valor, né? Então, assim, você pode participar de qualquer curso nosso e não pagar nada. Nada, você não paga nada. Então, pra que uma mãe, por exemplo, ela quer o certificado? Às vezes ela não quer, ela só quer fazer o curso pra ajudar o filho dela, sabe? E tem muito, muito relato de mães que chegam e fazem nossos cursos gratuitos e depois entram na plataforma porque tem mais acesso, mas que é um mundo de possibilidade. Porque não é colocando valor no trabalho dos outros, né? Mas tem gente que nunca vai ter condição de tirar dinheiro de dentro de casa pra comprar um curso caríssimo, sabe? E elas se sentem culpadas por causa disso. Pô, eu quero ajudar meu filho. De onde eu vou tirar esse dinheiro pra comprar esse curso pra ajudar ele? E a gente oferece muito isso, né? Tanto que quando a gente roda anúncio, a gente não foca só em profissionais da área. É aberto, é todo mundo que tem interesse. Você tem interesse, o curso vai chegar até você. E eu acho que esse é um diferencial nosso também, né? Essa parte da transparência. A gente tá aqui pra ajudar. A gente quer servir o máximo de pessoas possíveis. E graças a Deus a gente tá conseguindo. Né? Então tem gente... Teve até um boliviano esses dias que ele mandou mensagem falando: na minha cidade não tem nada. Todos os meus colegas, eles estão vivendo do curso de vocês. Olha isso. Sabe? Porque não tem nada, a gente não consegue fazer nenhum curso. Não existe isso aqui. A gente tá vivendo do curso de vocês. Então ele colocou vários amigos dele pra dentro da plataforma, né? Então ele ajudou a gente nisso também. Mas eu acho que é esse o diferencial do SES. A gente olha muito pro nosso cliente. Muito. Um passo pra você chegar no seu sonho é você conhecer. Então, por exemplo, tem um colaborador nosso que é o Ronaldo. E ele falou: nossa, Anderson, meu sonho é ir pra Tailândia. Eu falei: tá, onde a Tailândia fica? Ah, não sei. O que precisa pra ir pra Tailândia? Ah, não sei. Pelo menos um passaporte, Ronaldo. Você já tem um passaporte? Ah, não tenho ainda. Então, assim, não adianta você só ter o sonho. Você tem que conhecer sobre esse sonho. O que eu preciso ter para alcançar? Então, por exemplo, o rapaz de 26 anos que tinha ensino fundamental e gostava muito da área de perícia. Talvez esse curso foi o primeiro contato real que ele teve com alguém que já trabalha com perícia, que é o nosso professor. Então, assim, com certeza ele ficou mais próximo do sonho dele. Nossa, demais. Imagina, ele deve ter até validando, tipo, será que eu consigo entender? Porque se eu tenho estudo, Sim. será que eu consigo entender essa linguagem? Será que eu consigo... Eu mesmo voltei pra faculdade agora, senhora que sou, estou estudando psicologia. E aí, fazia 10 anos que eu não sentava numa sala de aula. A minha primeira difícil, não é? faculdade foi presencial, e agora a psicologia é presencial. E aí, É difícil. no comecinho eu ficava tipo, será que eu vou pegar? Cara, são 10 anos, eu vou estar cercada de adoles, e aí, como que vai ser? Então, talvez ele esteja tendo essa sensação de, eu não tenho estudo suficiente, será que eu vou conseguir entender, pegar o fio da meada, e será que eu vou me aprofundar? Cara, pode ser que esse cara, tipo, viu alguns minutos da aula e se sentiu tão vivo que ele vai concluir. Eu preciso terminar os meus estudos agora. Né? O primeiro passo para ser perito é terminar, tem ensino completo, né? Então é isso que eu vou fazer. Precisa fazer uma faculdade? Cara, é isso que eu vou fazer. Tem um caminho, né? Eu tenho 26 anos. Nos próximos 10 anos tem 36. Dá tempo. Acabou. Então, assim, só que como que ele ia conhecer isso se meu curso custasse R$1.000? Não ia. Ia criar um distanciamento que talvez ele nunca ia... Não é pra mim. Ele não ia pensar, ele não ia se sentir digno de pensar que ele poderia Não estar é pra lá. mim. Por exemplo, minha mãe era faxineira, babá, meu pai zelador de prédio. Eu nunca na minha vida tinha escutado falar sobre mestrado. Pra mim, todos os meus professores da faculdade eram playboys. Quem me apresentou isso foi a minha namorada, na época a Jéssica.
A Jéssica fez tudo, gente. Fez tudo, ela fez tudo. Então, assim, se não tivesse uma pessoa me mostrando o caminho das pedras, o conhecimento, eu, ia me formar em fisioterapia, ia sair, ia ganhar uns 3 contos por mês, e pra mim ia estar tudo bem. E que máximo que você tá mudando as pessoas depois. Porque eu me lembro, a minha primeira faculdade foi ADM também, e foi num contexto ali de uma pessoa conhecida de um conhecido, tinha feito administração e era bem sucedido na época. Pra fazer. Não, vou fazer, É vou isso. fazer ADM e tal. Mas eu sempre fui da área de comunicação. Vocês separaram, eu falo pouco, né? E aí fiz ADM, me matei nas matérias de exato, estatística e tal. É péssimo, não façam. E aí, porque eu não tinha um contexto dentro de casa. Os meus pais não estudaram, eu não tinha alguém próximo de falar assim, olha, essa faculdade é dessa forma, a rotina de Exato. trabalho é essa, são essas coisas que você vai viver. Não tinha como experimentar. Cara, não, se liga. O tio da Jéssica, ele é empresário, contador, ele tem um escritório há uns 20 anos já. E ele foi o primeiro contato que eu tive na minha vida com um empresário. E a gente ia na casa dele no final de semana, e eu ficava pensando, nossa, mas ele não trabalha pra ninguém? Ele trabalha pra ninguém. Isso eu já tinha, sei lá, 20 anos. Ele tem funcionário. Não entrava na minha cabeça, sabe? Eu nunca tinha conhecido um empresário na minha vida, e é real, não tô exagerando. Então ali foi a primeira chama. Do tipo, é possível. Porque eu conhecia a história dele, sabia que ele não era nem um filhinho de papai também. E foi a primeira chama ali. E hoje ele é meu sócio. Ai, que máximo! Hoje eu tô na contabilidade junto com ele. Eu tenho uma porcentagem também, a gente entrou para dar essa força de... Eles estavam estagnados no número de clientes, a gente entrou e já aumentamos em 50% o faturamento em 1 ano e meio. Nossa, caramba. Então, assim, é o conhecimento. Você precisa ver, tá com o coração aberto, observar a sua volta, o que tá acontecendo e entender, né? Será que eu consigo? Sim. O que eu preciso fazer para alcançar isso daí? Foi assim. E eu tô sentindo que vocês têm uma vibe muito aventureira mesmo. Tipo, não, vamos fazer. Ai, eu não, ele ele que... Que puxa isso. É. Como que vocês fazem isso no time, assim? Que vocês falaram que transparência... A gente enlouquece. E aí eu imagino que a transparência, tipo, a galera de dentro bebe muito dessa transparência. E aqui a gente tá falando com vários espectadores que já são empresários, que já têm presença no digital, mas que também precisam tomar algumas decisões difíceis ou... Eles têm um olhar mais amplo, tipo, olha, a gente tá indo pra aquele lugar lá. Só que se eu falar pra minha galera hoje que a gente tá indo pra lá, talvez as coisas fiquem um pouco diferentes. Como que vocês trabalham a gestão lá no SES? Em relação à transparência, manter o máximo de transparência possível, mas a gente sabe que algumas coisas a gente precisa manter na mesa do CEO, assim. Sob controle, pra gente identificar se a galera tá preparada pra seguir aquilo ou não. Como que vocês fazem a divisão e o processo de gestão lá dentro em relação a isso? Eu acho que 5% fica na mesa do CEO. 95% é compartilhado. Fala muito. Tá? Então, assim, nós temos 4 palavrinhas, que é transparência, evolução, respeito e velocidade. Era só transparência, evolução e respeito. A velocidade veio, né, a gente colocou depois porque a gente falou, tudo que a gente vai implantar, tudo que a gente coloca é rápido. Porque eu tava caindo num... eu já volto pra pergunta que você fez. Eu tava caindo no conto de podcasts, de internet também, que não tem jeito. A empresa começa a crescer, aí um barquinho que era a remo e você virava rapidinho, aí agora já é um navio. E aí um navio pra virar, demora. Um navio pra virar, não sei o quê. Sabe? E eu já tava caindo nesse conto. Sabe? Do tipo, pô, a empresa cresceu. Antes a gente fazia aqui, tudo era rapidinho, não sei o que, implementava e tal. Agora a empresa tá grande, tem 30 funcionários, não sei o quê. Cresceu, casamos com a Grande assim, gente, eu tô falando da minha realidade, tá? 30 funcionários. E aí é mais burocracia, tem vários setores, e aí um precisa fazer aqui, o outro precisa fazer lá, e precisa ligar todo mundo e tal. E vai demorar mesmo, é normal. Então um projeto que antes a gente fazia 1 semana, agora vai demorar 3 meses. Eu tava caindo nesse conto. E eu quase me perdi nele. Então, assim, eu voltei e falei, não é assim que funciona, não tem essa de empresa grande e empresa pequena, aqui eu sei o nome de todo mundo, então a gente vai fazer rodar o mais rápido possível, sabe? E, por exemplo, eu trouxe todos eles para passear aqui hoje. Ai, verdade, eles estão aqui pela trouxe uma sede parte do time, né, para passear porque eles estão meio surtados. É.
meio Foi surtado. uma semana tensa. Porque a gente tá com muita implementação, muita coisa nova vindo e tá todo mundo meio tantando a cabeça. Mas voltando à sua questão, como que você lida com a transparência? Faz uns 3 anos que a gente tem treinamentos toda quinta-feira. E os treinamentos, eles não são técnicos. Um ou outro é técnico. A grande maioria é sobre a vida. Então, Desenvolvimento pessoal. ou eu, ou a Aline, algum dos líderes, a gente sempre dá um treinamento sobre a vida, sobre desenvolvimento pessoal. A gente para a empresa toda quinta-feira para fazer isso. Porque a gente percebeu que desenvolvendo a mentalidade do nosso funcionário, a forma dele enxergar o mundo, ele consegue lidar melhor com a transparência. Porque quando a pessoa ela chega muito crua, com aquela vida de sextou, churrasco no final de semana, e isso aqui é o que tem de melhor na vida. A quinta é a nova sexta, que é um movimento que É isso. pegou forte também. Ela não aguenta transparência. Ela não aguenta você chegar nela e falar assim, Aline, ó, essa ideia que você falou não presta. Parece que tá Vamos por criticando aqui. ela, né? Não Sim. a ideia. Ela. E não tem como você ser veloz, não tem como você ser velocidade, ter velocidade, sem ser transparente. Pisando Não em tem. ovos. Às vezes eu pisando em ovos com a pessoa o tempo inteiro. Às vezes eu trago algumas ideias, eu tô super empolgado e tal, eu chego lá, ó, é assim. Aí vira ou ela, ou vira o outro e fala, Anderson, tá viajando? E é desse jeito, e beleza. Aí eu só falo, por quê? Aí me explica. Aí a gente pega uma folha, eu adoro folha em branco, caneta. Ó, desse jeito funciona, você tá falando isso e tal, não vai dar. Mas talvez a gente consiga por aqui. Então, se você pega uma pessoa que tá muito crua emocionalmente, você vem me falar alguma coisa e fala, tá viajando? Nossa, meu trabalho tá péssimo. Já era, a Deus. pessoa nunca mais dá uma Eu vou ser ideia. mandada embora na próxima semana. Sim, Ai, não- ou não só isso. Ah, esse cara é um... Entendeu? Me dedico aqui, trabalho pra caramba. E que cara... o cara grosso, não sei o que e tal. Então, assim, é preciso um treinamento do time para que todos consigam lidar com a verdade também. E você tem que saber a verdade, falar a verdade. Não é chegar e falar, ó, tá fazendo burrada aí. Não é assim, Sim. né? Fala, ó, então, vamos melhorar, porque, ó, se a gente fizer desse jeito... Então, assim, Por ajuda muito, né? Sim, Na gestão da empresa. Por isso. exemplo, a gente tá fazendo toda a alteração do site e tudo mais. Coitado. E aí o rapaz foi me mostrar. Aí ele falou, e aí, o que você achou? Eu falei, tá bem ruim, né? Você já terminou? Aí ele falou, tipo, já tinha terminado. Eu falei, então, vamos melhorar? Porque tá ruim, mas senta aí, porque a gente não pode cortar uma ideia e só deixar. Tipo, não gostei. Tipo, e a solução? A gente alinhar umas expectativas ali, tá? Você não gostou, beleza, mas... E o que vem agora, entendeu? Então, a gente é muito transparente com a equipe. Inclusive, quando a gente vai mudar alguma coisa muito grande, a gente faz... Semana passada, a gente parou um dia inteiro a empresa e falou, ó, é isso que está acontecendo, o problema é esse. Como que a gente resolve? Vamos todo mundo pensar? E aí, na segunda-feira, a gente já trouxe soluções pro que a gente tinha pensado antes. Ah, legal. Então a equipe participa dessa... Sim, então a gente tem... inclusive, agora a gente tá com uma nova leva de treinamentos que é para trazer inovação. Então, toda segunda-feira, né? Toda segunda-feira, um treinamento de 15 minutos fazendo alguma inovação que você tem pro seu setor hoje. O que Eu você faço consegue mudar? isso, mas eu acho que dá pra gente seguir por esse caminho para melhorar. Sim. Legal. Então a gente estimula eles a trazerem essas novas ideias também. E lá eles são setorizados. Então, são microtimes dentro da equipe? É que hoje nosso time tá mais enxugadinho, né? Mas a gente tem a equipe de vendas. Então a gente tá com uma equipe de vendas desde o início do ano passado, né? Tem o pessoal de marketing, tem o pessoal da produção. Então, a galera da produção lidar com o professor, gravação, edição, colocar, sabe, o que comanda tudo, porque você precisa colocar tudo no ar, entregar para os alunos, não sei o quê. O nosso suporte hoje, foi como o Anderson disse, é a Eva, então 100% a Eva, mas todos os dias a gente entra e analisa todas as conversas dela. Então, como que tá? Nossa, teve um dia que ela... Mandou o aluno pro Procon. Foi no começo, ela tava Tem meio... esse problema, tal. Tenta resolver assim. Já tentei, não consegui. Olha, infelizmente, não vou conseguir te ajudar. Eu sugiro que você vai no procure o Procon pra abrir uma reclamação. Você precisa de ajuda? Você precisa de ajuda pra abrir a reclamação no Procon? Independente, Eva estava sempre... A Eva tá sempre prestativa, exatamente. Mas agora esses dias ela ficou numa conversa, assim, muito longa com uma adolescente. Porque a menina falou, meus pais estão me forçando a estudar.
E ela falou, ai, é muita pressão, eu sei como você se sente, vamos dar um jeito, o que você gosta? Ela deu uma consultoria pra menina, sabe? A menina falou, eu gosto disso, disso e disso. Ela, então faz esses cursos aqui, vai te ajudar. Você quer que eu te mostre onde você consegue fazer? Você quer... Tudo pra ela, sabe? Mas a gente tá sempre por trás ali pra não fugir muito do controle também. E quanto à velocidade que eu falei, porque às vezes a pessoa pode estar assistindo e fala assim, cara, eu tenho 10 funcionários e eu não consigo ter velocidade. Eu quero implementar alguma coisa e não vem. A gente tem uma cultura lá que é trabalhe com o que você tem. Então essa é uma frase minha, todo treinamento que eu vou dar, eu uso essa frase, porque é trabalhando com o que a gente tem naquele exato momento que a gente constrói alguma coisa. Quando eu comecei a gravar os cursos, a gente tinha um celular Asus, apoiava nos livros e era assim que a gente gravava. Hoje eu tenho um estúdio completo de gravação. Os professores, eles vão até a nossa sede para gravar lá. Então, assim, você sempre começa com o que você tem. Eu quero fazer um podcast da minha casa. Como que eu faço? Você tem o seu celular tem gravador? Começa com o gravador do seu celular. Sobe no Spotify. Acabou, não precisa nem ser gravado. Só pode ter só voz. Né? Então, assim, você tem que trabalhar com os recursos que você tem naquele momento. Não adianta você querer comprar um microfone desse daqui para começar um podcast igual a esse. Sim. Porque vai demorar e você vai perder o timing e quando você tiver tudo isso daqui, você vai ficar receoso de novo, vai faltar mais alguma coisa. Então, assim, é trabalho com o que você tem o tempo inteiro. Tudo que a gente vai mudar, tudo que a gente vai fazer. Dentro da empresa, hoje, a gente pega uma folha em branco. Tá, como é que a gente vai fazer isso? Desse jeito. O que tem para fazer isso? Tem esse. Mas isso aqui vai dar muito serviço braçal. Dá para automatizar agora? Não dá. Não vai ser assim. Junto com a galera. Inclusive, sabe a pessoa que você vai pegar um papel em branco, que você vai sentar, vocês vão listar o que vocês têm, que vocês querem fazer? Compartilha esse vídeo com ela. Manda lá. A gente tá trazendo muita gente muito bacana pro podcast, e eu tenho certeza que vocês estão aprendendo muitas coisas. Então, ativa o sininho para vocês acompanharem os próximos episódios e já terem isso em mente. Quero fazer os cursos. Tá aqui na descrição do vídeo o Instagram deles. Principalmente o Instagram do SES. Pra vocês irem lá, quero fazer um curso. Cara, você vai achar, porque eles têm curso de tudo. Inclusive, já vou passar o de massagem pro meu marido, porque eu acho que vai combinar com ele. Eu passei pro meu, combinou. Vai ser Combinou. mais barato que comprar uma cadeira. Exatamente. Então, ele vai ter que fazer, amor. É conhecimento, estudo nunca é demais. Conhecimento assim. Eu vou fazer uma boa. Fica de graça pra ele o curso. Não precisa nem pagar. Agora ele não vai ter como recusar mesmo. Ele me xingando. É. Mas é isso. Folha em branco e caneta na mão. Isso é poderosíssimo. Poderosíssimo. Nos momentos de maior crise, nossas, minha, da Jéssica, a gente sentava na mesa da cozinha, pegava. O que a gente tem? O que é que a gente tem? O que dá pra fazer, cara? E a gente faz isso no SES até hoje, né? Sim. E às vezes você olha e fala, eu tô fazendo do jeito burro. Eu tenho certeza que eu tô fazendo do porque jeito você começa burro, a mas eu arriscar. preciso fazer, né? Você começa a arriscar e o cérebro começa a pensar em solução e você vai arriscando. Deixa o celular de lado, tira todos os estímulos. É só você e o papel em branco te encarando ali. Você tem que preencher a folha inteira. Cara, não tem como você não achar uma solução pra qualquer problema. Qualquer problema que você tiver. Uma folha em branco, a caneta, você vai conseguir achar a solução. Sim. Vocês pegaram, né? Tenho certeza que vocês estão anotando. Eu já conheço a galera. A gente tá muito assim caminhando pro final, infelizmente. Mas eu preciso saber. Qual foi a maior lição que vocês conseguiram aprender ao longo dessa jornada? Vocês já estão na caminhada, que vai fazer o quê? Quase 10 anos? Quase 10 anos. E aí eu queria entender qual foi a coisa que, tipo, vocês falaram assim, cara, eu fiz a coisa certa, ou eu tô no caminho certo, sabe? Porque eu tenho certeza, em 10 anos você já deve ter tido esse estalo, assim, tipo, cara, larguei a faculdade, a minha pós, fiz a coisa certa. Sim. Porque às vezes a gente tem dificuldade. Eu tenho certeza que alguém que tá assistindo a gente deve estar, tipo, no caminho, sabe? Nossa, eu tô me esforçando tanto. Tô ali, tipo, que hora que eu preciso... Tipo, cara, olha, rolou, sabe? Eu sempre... Todo lugar que eu trabalhei, CLT ou não, eu sempre entreguei muito. Eu sempre trabalhei muito bem. Não é conversa. Eu sempre trabalhei muito bem. Eu sempre fui um bom funcionário. E eu pensava isso, sabe? Do tipo, pô, eu consigo fazer tanto. Por que eu não vou conseguir fazer pra mim? Não é possível que eu não vá conseguir fazer pra mim.
E o SESI, ele veio num momento de uma crise tão grande. A ideia do nosso primeiro congresso, que foi o congresso que tirou a gente da lama, que fez a gente acertar no meio do alvo. Aí nós estávamos numa praça, eu e a Jéssica. Eu estava aos prantos, perguntando por que tá acontecendo isso? Por que a gente não consegue? A gente se esforça tanto, a gente se dedica tanto, a gente trabalha tanto, por que as coisas não vêm? E veio a ideia do congresso. Então, se você trabalha muito, se você se dedica muito, se você sempre entrega 110, 150% seu, sabe? E não só para você, mas para os outros, principalmente, por que vai dar errado? Você tá fazendo o seu, tá fazendo bem feito, não tá puxando o tapete de ninguém. Por que vai dar errado na sua vez? Tem tanta gente que não presta dando certo, por que você, que faz tudo certinho, trabalha, cuida dos outros, serve, ajuda, por que na sua vez vai dar errado? Então, se você tá por esse caminho, se você tá buscando entregar o bem, não puxar o tapete de ninguém, você é uma pessoa boa, você serve a sociedade, você ajuda quem tá do seu lado, por que vai dar errado? Não tem como. Não tem como. Hoje o SESI é uma fábrica de bênçãos. Eu agradeço a Jesus. Eu falo sempre, né? Essa empresa não é minha, eu só tomo conta para ele. Graças a Deus. Minha mãe trabalha lá dentro, meu pai trabalha lá dentro, minhas 2 irmãs trabalham lá dentro, minha sogra recebe a pensão mensal, a cunhado trabalha lá dentro. Virei sócio do Renato, a gente tá subindo o escritório de contabilidade dele. E, cara, é isso, é unindo forças. Nós unimos pessoas que trabalham. Porque o dinheiro, gente, ele não cai do céu. O mercado digital... Era que se caísse, né? Se caísse, ia perder valor. Não ia precisar nada. O mercado digital, ele é próspero. Ele é próspero. Só que o dinheiro não cai do céu. Você precisa se mexer. Hoje, pra mim, tá mais fácil? Tá, fisicamente tá. Eu não preciso estar lá na empresa 24 horas por dia. Mas a minha cabeça funciona 24 horas por dia. O tempo inteiro eu tô pensando. Nós estamos fazendo uma série de ajustes para nos adequar ao que tá por vir. A tecnologia tá avançando muito. Nossa, Daqui a pouco, vocês não vão querer assistir mais o professor sentado atrás de uma mesa falando. Independente da qualidade do áudio, do vídeo, independente da qualidade do professor, o negócio tá avançando. Então, assim, a cabeça tá funcionando o tempo inteiro. É isso. Eu acho que o trabalho, a palavra trabalho, ela não é ruim. E nos ensinaram a vida inteira que a palavra trabalho é ruim. Mas ela não é ruim. Deus deu o trabalho ao homem lá no comecinho de tudo. E Deus é bom o tempo todo. Ele jamais deixaria uma coisa ruim com a gente. Não, e é motor de transformação o tempo inteiro. Nossa, e dos outros. Olha isso, a minha família inteira. Minha mãe era faxineira, cara. Minha mãe conhece o mundo todo. Sabe? Eu nunca É difícil até achar em casa. Eles não param. Eu falei, pô, vou falar com o prefeito pra você virar secretário de turismo. Eles não param. Mas... Sim, eu nunca imaginei na minha vida. Poder ir pra Europa com os meus pais, sabe? Curtir a família toda. Animal. Isso é mérito meu? Não. É mérito de um monte de gente que se encontrou e tava disposta a entregar e fazer acontecer. E é desse jeito. Você tem que estar disposto a fazer acontecer. Ah, mas eu não tenho tempo. Trabalha depois do seu trabalho. Não joga as coisas fora assim, ó. Ah, não quero ser CLT. E dane-se. Não faz isso. Chega em casa às 6 horas da noite, trabalha até às 10 e vai fazendo. Vai fazendo de pouquinho. Até o jogo virar. Sim. Mas a galera quer tudo muito rápido. E não é assim que funciona. A vida, ela é lenta. Senta ali na calçada e fica 2 horas sentado, olhando o movimento. Vai parecer que você ficou um dia inteiro sentado na calçada. Sabe? Fica 10 minutos. Vai parecer que você ficou 5 horas sentado, sem mexer em celular, sem nada. Só olhando em volta. A vida, ela é lenta. A vida, ela é um processo. E a gente tem que aprender a lidar com esse processo. Nós temos que aprender a curtir o processo, por mais difícil que esteja. Sim, a gente tem recursos pra gente deixar o processo gostosinho e a gente entender, cara, vai valer muito a pena. Exato, Vale muito a pena. exato. Eu tô construindo algo bom. Eu acredito. Tô fazendo o que é bom pros outros. A galera vai gostar, vai curtir. Então, assim, o que eu aprendi foi isso. O dinheiro não cai do céu e as coisas só acontecem na nossa vida quando a gente trabalha. Você quer ser um bom filho? Trabalhe pra ser um bom filho. Você quer ser um bom pai?
Exige trabalho pra caramba e sacrifício pra caramba. Você quer ser bom no emprego, ser reconhecido, você tem que trabalhar pra caramba. Não é puxar saco, é trabalhar. Mostrar resultado. Sim. As pessoas estão te vendo. Uhum. Não é porque você ganha o mínimo que você tem que trabalhar o mínimo. É. As pessoas estão te vendo. Tem gente que entrou comigo lá no comecinho, que eu falei assim, olha, eu só consigo pagar R$ 1.200 por mês. É isso que eu consigo pagar. Não, tá bom, Anderson, eu vou trabalhar com você. E tá até hoje, virou sócio da empresa. Então a porcentagem. Cada aluno que entra na nova classe, ela ganha uma porcentagem. A Aline é sócia da empresa. Cada aluno que entra na nova classe, ela ganha uma porcentagem. O trabalho, ele vai te recompensar sempre. Desde que você esteja disposto a trabalhar. É assim que a vida E funciona. construir carreira também, né? Porque hoje eu tô entrando numa empresa, sei lá, tem uma frase que a galera utiliza muito: salário mínimo, esforço mínimo. É. Mas não é isso, porque às vezes você vai cruzar com uma pessoa que trabalhava lado a lado com você, segurava a bronca, porque não tem como a equipe inteira fazer um esforço mínimo, que você não tá se esforçando, tem alguém do seu lado que tá Uhum. se esforçando. Alguém E tá aí, segurando. amanhã ou depois, você vai cruzar com essa pessoa no mercado de trabalho de novo. E aí, pode ser que ela esteja numa situação favorável em relação à sua. E aí, cara, ela não vai querer. Não. Porque ela já conhece o seu histórico. Exatamente. E não só isso. Essas pessoas que falam assim, trabalho mínimo, esforço mínimo, não enxerga nada. Nada. Tem uma venda nos olhos. Porque assim, eu já me deparei com um recepcionista. A recepcionista do dentista. Ah, tô fazendo engenharia. Nada a ver isso aqui, tô só... Cara, só que você como recepcionista, você vai aprender a conversar. Você vai aprender a captar cliente. Você vai aprender como que funciona a gestão de uma clínica, horário de funcionamento. Sei lá, você vai aprender um monte de coisa, várias habilidades, que quando você virar engenheiro, você vai poder usar. No seu escritório. Ah, mas você é tão idiota que você não enxerga nem isso. Você, tá me pagando o mínimo, vou fazer o mínimo aqui. Parabéns, é isso. Então, assim, a concorrência, como diz o Ícaro lá, não existe. Não tem. Tem, porque a cada dia que passa, está mais fácil. Sim. Tá mais fácil. Porque qualquer coisinha que você faz, você se destaca. Sim. Falei E- demais, né? Falou. É o seu jeitinho. Eu acho que um aprendizado que eu tive bastante nesse tempo aí de SES foi que o dinheiro que entra no seu bolso sai do bolso do outro. É o principal, porque muita gente olha o nosso modelo de negócio e fala, tá muito barato, vocês precisam aumentar. Só que essa pessoa não vê que mais de 50% das nossas vendas é parcelado em 3 vezes. R$ 25. Ainda sendo um low ticket. Parcelado em R$ 25 3 vezes. Então, como que você vira e fala, aumenta? Porque aí diminui trabalho. Olha com quem eu trabalho. Você acha que ele quer diminuir trabalho? Você acha que ele quer diminuir trabalho? Pra gente aumentar qualquer valor na empresa, você tem que convencer muito ele. Inclusive, o nosso ticket mais alto era R$29,90, até 2 meses atrás. A gente precisou aumentar. falar uma Tá R$34,90 agora. Preciso falar uma coisa. Teve uma época na minha vida que eu colocava o joelho no chão e eu orava pedindo dinheiro. Juro. Eu orava pedindo dinheiro. E as coisas não aconteciam. Não vinha. Eu falei, meu, vamos mudar a estratégia. Aí coloquei o joelho no chão e orei pedindo trabalho. Nunca mais faltou. Aí, ó, tá vendo? E o dinheiro aconteceu o quê? Entrou. Nunca mais como, nunca mais faltou trabalho. Sim. E o dinheiro também não. O dinheiro vem entrando. É trabalho, busca trabalho. Então, eu acho que você pensar nisso, tanto que se você é CLT, se você ainda tá trabalhando pra alguém, ou se você tá vendendo coisa na internet, cara, o dinheiro que tá entrando pra você tá saindo do outro. E às vezes é tudo que ele tem. É porque você olha no celular a notificação, Não parece. parece um robozinho, né? Tipo, vai subindo aí, pá, subindo. Mas não, cada notificação daquela teve uma pessoa que acessou a página, colocou os dados dela, colocou os dados do cartão, clicou em comprar. É uma pessoa. E que Não foi automático. ela tá carregando não só os sonhos dela, mas da família inteira. Sim. Não é automático. E às vezes no digital parece que é isso. Aí o dinheiro cai do céu. Não é do céu, gente. Alguém parou a vida dela naquele Perde instante. valor, né? Abriu o computador ou abriu no celular, no navegador e colocou os dados pra comprar. É que nem, eu fico Sabe? muito louco quando falo, tá muito barato. 3 mil, tá muito barato. Cara, 3 mil é 3 mil em qualquer situação. Exato. Entendeu? 5 mil reais, 10 mil reais, é 10 mil reais em qualquer situação. Então, não é, nossa, tá muito barato. Não é tirando o valor do seu serviço. Mas é que tem gente que nunca vai ter condições de fazer isso.
E aí você fala isso, você acaba com todo o sonho da pessoa. Você fala, não, tá muito barato. A pessoa fala, não, 10 mil não tá barato. Trabalho 5 meses pra guardar dinheiro, todo o meu dinheiro pra ter isso. 3 vezes. E que ótimo que eles têm possibilidade de parcelar. Sim, Que ótimo. sim. Então, assim, nosso público é uma galera muito sofrida, que batalha muito, muito, muito pela educação. Eles ainda acreditam na educação. Eu acho que foi o maior ensinamento que a gente tirou, né? Principalmente do Anderson, porque você tenta... Anderson, fala um preço, Anderson, quanto custa? Ele não consegue passar dos 50 reais, sabe? 50 reais pra ele já é... high ticket, né? High ticket é 50 reais. As pessoas em Atibaia, elas me procuram pra fazer mentoria, essas coisas. Eu não consigo fazer igual esses caras falam. Tipo, me transfere 30 mil aí que eu vou... Eu não consigo, sabe? Porque pra eu mentorear alguém, eu preciso estar no jogo. Uhum. Não dá, porque pra mim é meio óbvio. Tipo, você coloca 100 pessoas pra dentro da mentoria, 10 vão ter um resultado extraordinário e 90 vão ficar na média. 10 vão recuperar 10 vezes o que eles investiram. E os outros 90 vão ficar na média. E aí, quando você vai vender a sua mentoria, você vai falar só dos outros 10 que tiveram resultado. Pra mim, é desse jeito que funciona. E aí, o cara sempre abre a mentoria falando assim, chegou minha hora de te ajudar. Porque eu já consegui, eu já aprendi e agora eu vou te ajudar. Você quer me ajudar? Então, eu te dou 20% da minha empresa. E você assume o risco junto comigo. Agora, eu não vou transferir 100 mil reais pra você. Vamos junto? Se for desse jeito, a gente vai junto. 20% da minha empresa eu te transfiro, porque eu sei. Você realmente é muito bom. Tem uns caras muito bons aí. Você realmente é muito bom. Você manda bem. Mas se é pra assumir risco, vão assumir risco. Eu não vou transferir 100 mil, 200 mil pra você. Eu te dou mais do que isso. Te dou 20% da empresa. E aí tem que fazer acontecer. Aí tem que ser macho. Porque eu pegar 50 mil reais de 100 pessoas, entregar um resultado verdadeiro para 10, mas os outros 90, dos outros 90 não tiveram resultado porque não fizeram o que eu mandei. Não, cara. São 100 negócios diferentes, são 100 realidades diferentes, são 100 seres humanos diferentes. É assim que o mundo funciona, não é? Não é? Eu vou falar uma coisa para ela, eu vou falar uma coisa para você, ela vai absorver de uma forma e você vai absorver de outra. São com base nas nossas vivências. Ou seja, uma coisa ruim. E é desse jeito que funciona em qualquer lugar. Sabe? Então eu não posso falar que uma pessoa não teve o resultado que ela deveria ter porque ela é vagabunda ou porque ela não trabalhou. Eu tô falando aqui que o trabalho é importante, mas eu sei que tem gente que acorda às 5 horas da manhã pra pegar papelão e fica o dia inteiro pegando papelão. Sabe? E é um trabalho digno. Ele não tá tirando nada de ninguém, não tá puxando o tapete de ninguém. Muito pelo contrário, tá fazendo regenerando um ambiente que tá fazendo reciclagem. Perfeito. O que falta ali talvez é um pouquinho de conhecimento. Uma coisa, né, um apertãozinho aqui, um apertãozinho ali, mas é cada um no seu ritmo, entende? Então, assim, tem muita coisa no mercado digital que me entristece e a gente vai na contramão de tudo isso. Uhum. Tudo. Ai, que maravilha. Tudo que fazem aqui, a gente vai... Tudo. Então só high ticket. Agora, vamos vender. Mas quanto que a gente consegue vender? R$7? R$7. Esse dia a gente abriu um produto a R$7, fizemos 12 mil vendas, né? Em um dia. 12 mil vendas de R$7 em um dia. Mas poderia ter ganhado muito mais dinheiro. Cara, minha vida está maravilhosa. Eu nunca imaginei que eu ia ter o que eu tenho hoje. Nunca. Deus já me deu infinitamente mais do que eu podia sonhar. Sabe? É claro, a gente está sempre buscando mais. A gente quer crescer, a gente quer que a empresa viva para sempre. Que eu morra e ela continue aqui. Mas eu estou satisfeito. Pinga em um monte de gente, ajuda um monte de gente e eu não tenho do que reclamar. Então, enquanto a gente puder continuar trabalhando com esses valores, a gente vai continuar trabalhando com esses valores. Sim. E é um privilégio ter vocês, parceiros da Eduz, porque a gente acredita muito na transformação através da educação, principalmente. Uhum. E também de negócios que são assim, que prezam pela transformação das outras pessoas, que tenham esse cuidado, esse apreço com a vida das outras pessoas. A gente realmente concorda que, cara, o negócio tem que ser de verdade, tem que estar ali alinhado com o propósito, precisa ter uma cultura forte, porque é o que a gente vive diariamente aqui. Sim, com certeza. Então, eu tô muito feliz de ter recebido vocês. Também, muito obrigado. E vocês de casa que ficaram até agora e que têm interesse de construir um negócio de verdade mesmo no digital, vocês podem fazer o cadastro no nosso site. O site da Eduz aqui também tá na descrição do vídeo. Pra vocês... A gente tem certeza que a gente vai conseguir acompanhar vocês até o final, tá? A gente pega na mãozinha, vai agilizar e facilitar a vida de vocês. Vai ser um prazer. Assim como foi um prazer recebê-los vocês. Porque eu amei o nosso papo. Fiquei super imersa.
E que bom poder fazer parte da Eduz e que vocês estão utilizando a nossa plataforma para transformar a vida de tantas pessoas. A Eduz nos ajudou muito, muito. Assim, o atendimento da Eduz, né, a cordialidade da Eduz, em estar sempre ali disposta. E não é porque a gente A nossa é golden hoje, não. A Desde nossa o começo. escala foi por conta da Sim, Eduz. desde o começo, a Eduz foi uma parceira, assim, gigante. Ajudou muito. Ai, contem com a gente. Essa parceria só tende a... A Eduz é gigante, né? O pessoal fala. É isso. É o nosso grito de Não paz. preciso puxar saco? Não preciso. Não preciso mesmo. Então, assim, ajudou bastante. Foi muito bom. Que máximo, E eu gente. espero que a gente possa, né, tenha ajudado. Colaborado né, de alguma forma. Ai, com certeza, mudou a vida de muita gente. Esse ano tem Seven, né? Vocês estarão no Seven Summit em dezembro. Mudamos a data, então em dezembro a gente pode se ver. Vocês vão ver eles andando por lá também. Toda a galera da nova classe, né? Sim, Todo mundo. Vamos ver se a gente tem cheio ela de geral. Não, tem que levar a galera toda. E eu vejo vocês lá. A gente se vê.